o que é o conceito de pureza de sangue em Harry Potter, como isso é visto pela sociedade bruxa, quem definiu quais eram os bruxos puro sangue e quais são as famílias que carregam esse status. Fala aí, bruxões, beleza? Algumas famílias no mundo bruxo se orgulhavam em ostentar o status de puro sangue. Outras gostariam muito de fazer parte desse status, mas não fazem. E algumas outras que faziam parte, pouco se importavam com isso. Antes de conhecer cada uma dessas famílias e alguns de seus membros, a gente precisa entender como funciona esse conceito de pureza de sangue sob o olhar de quem defende essa ideologia nefasta. Uma família é considerada puro sangue se todos os seus membros, sem exceção, são bruxos. Os membros da família não podem ter nenhum envolvimento com nascidos trouxas, mestiços ou até mesmo bruxos abortados. Uma família que tem membros que se casam com nascidos trouxas já é automaticamente considerada mestiça. Por isso, algumas das famílias mais radicais podam suas árvores genealógicas. Se um bruxo tem pelo menos um nascido trouxa entre os avós, ele é considerado mestiço. Tipo Harry, o Harry Potter é considerado mestiço sob o olhar dessa ideologia. Isso porque a sua mãe é uma nascida trouxa e seus avós maternos são trouxas. Já os nascidos trouxas, sob esse olhar, são os conhecidos sangues ruins. Pessoas que vêm de uma família de uma linhagem muito grande e inteiramente trouxa. Algumas dessas famílias mais radicais de puros sangues promoviam casamentos entre membros da própria família, já que eles limitavam suas relações a quem era puro sangue. Então cada vez menos essas relações iam diminuindo e eles praticavam a endogamia, que é quando parentes se casam, primo com primo. Um exemplo disso são os pais de Sirius Black, Orion e Valburga. Eles eram primos em primeiro grau. Aqueles que eram pró-ideologia puro sangue e se encaixavam no status de pureza, se consideravam ali o equivalente à realeza no mundo bruxo. Eles frequentemente desprezavam aqueles de status sanguíneo diferente, e muitos pregavam que nascidos trouxas não deveriam nem ser aceitos no mundo bruxo. É claro que essa é uma visão bastante distorcida da realidade e embasada em um monte de baboseiras confirmadamente mentirosas. As denominações de puro sangue, mestiço e sangue ruim, nascido trouxa, são puramente e exclusivamente de caráter político e social. Mas a nossa ideia hoje é conhecer quem são essas famílias e entender um pouco desse conceito sob o olhar da pureza de sangue. O quão delirante, mentirosa e preconceituosa é a ideologia puro sangue fica para um outro episódio. Um fator muito importante, nem toda família que eu vou falar aqui era adepta à ideologia de pureza de sangue. Para facilitar o reconhecimento das famílias puro sangue, alguns autores faziam questão de registrar e publicar inúmeros textos e livros contendo informações sobre aqueles que eles consideravam puros. Como, por exemplo, o livro A Nobreza Natural, uma genealogia dos bruxos. Esse livro listava todas as famílias bruxas que foram extintas por parte da linhagem masculina, porque não bastava os sangues puros serem completamente preconceituosos. O nome da família também não continuava a partir de herdeiras mulheres. Mas algumas personagens foram contra isso, por exemplo, Minerva McGonagall, que se casou, mas não tirou o seu nome, não mudou o seu nome e colocou o nome do seu marido. E Hermione Granger, que também não tirou o nome e o sobrenome dos seus filhos continham o dela também, não só a parte masculina. Ou seja, os filhos de Ron e Hermione se chamam Rose Granger Weasley e Hugo Granger Weasley. Um dos documentos mais utilizados pelos defensores da ideologia de pureza de sangue foi o Diretório Puro Sangue, escrito lá na década de 30, que listava as 28 famílias verdadeiramente puras da Grã-Bretanha. Isso segundo a autoridade desconhecida que escreveu esse diretório, que embora tenha sido publicado de forma anônima, todos acreditam que foi Cantankerous Not quem publicou esse diretório. Essas famílias ficaram conhecidas como as 28 Sagradas, e entre elas estão a família Abbott, que embora estivesse na lista ali nos anos 30, ela ocasionalmente teve relações com trouxas ou nascidos trouxas, já que em 1991 a Hannah Abbott, que era colega de classe do Harry e pertencia à casa Lufa-Lufa, era mestiça. A Hannah se tornou parte da armada de Dumbledore, foi monitora da Lufa-Lufa e a sua mãe foi assassinada durante a Segunda Guerra Bruxa por Comensais da Morte. Então tudo indica que não era uma família adepta a essa ideologia. Inclusive a Hannah Abbott se casa com Neville Longbottom. Ela se tornou proprietária do bar Caldeirão
cordão furado e depois acabou estudando e se tornando uma curandeira e ocupou a vaga da Madame Pomfrey em Hogwarts, enquanto Neville foi Auror por um breve período e depois se tornou professor de herbologia, e hoje é diretor da Grifinória. A família Avery também está listada entre as 28 sagradas. Nós sabemos pouco sobre a família Avery, mas o que sabemos mostra que, pelo menos, alguns de seus membros eram adeptos a essa ideologia. Um dos Avery foi um dos primeiros comensais da morte que estudaram com o Voldemort, na época ali onde ele era conhecido como Tom Riddle. E o seu filho, que é conhecido como Avery II, também foi comensal da morte e estudou na época do Snape. É uma família fortemente associada à ideologia da pureza de sangue. Mas um de seus membros, Everett Avery, quebrou a tradição de estar na Sonserina e foi para Lufa-Lufa, o que foi algo muito pesado para ele e ele se negava a aceitar e tentou desesperadamente trocar de casa, pedir sua transferência de casa, mas isso não é possível e então ele acabou ficando na Lufa-Lufa mesmo e demorou, mas ele se encontrou como um lufano e aceitou a sua identidade, independente da família e o que a família queria. A família Black é com certeza um dos maiores exemplos de como funciona essa ideologia da pureza de sangue. Uma das mais antigas e ricas famílias bruxas da Grã-Bretanha, eles tinham um hábito nada saudável de podar sua árvore genealógica. E como eles faziam isso? Cada membro da família que se mostrava contra a ideologia puro sangue, como por exemplo o filho de Phineas Nigellus Black, que lutava pelos direitos dos trouxas, foi cortado da árvore genealógica, foi tirado dali como se não existisse. E outros membros também foram sofrendo as mesmas punições, como alguém que se casava com um nascido trouxa, ou até mesmo alguém que era aborto, ou seja, a pessoa nem escolhe nascer daquele jeito, ela simplesmente nasce sem a capacidade de realizar magia, mas a grande família puro sangue, extremamente tradicional, corta esse membro também aí para não poluir a família, para não sujar a árvore genealógica. Acho que um dos maiores exemplos disso é o próprio Sirius Black, que foi queimado ali da tapeçaria, foi retirado da tapeçaria da família Black, simplesmente porque ele não concordava com a ideologia de pureza de sangue e também porque era ali o completo oposto, né? Foi o primeiro aí pra Grifinória depois de 7 gerações de bruxos indo pra Sonserina, além de ir contra os princípios da família. A família Black acabou sendo extinta por parte da linhagem masculina, uma vez que Sirius Black e Regulus Arcturus Black eram os últimos herdeiros homens e morreram sem deixar descendentes. E a família Black tem muitas conexões com outras famílias, por exemplo, a família Weasley, a família Longbottom, a família Potter, a família Crouch, a família Flint, a família Macmillan. É uma ligação enorme com muitas outras famílias. Outra família que consta entre as 28 sagradas é a família Bulstrode. Eles são predominantemente defensores da linhagem puro sangue e eram bastante preconceituosos. Violeta Bulstrode se casou com Sirius Black II para manter a pureza da família, mas de algum modo, em algum ramo da família, veio Emilia Bulstrode, que estudou no mesmo período em que o Harry, e apesar da família ser sangue puro, estar ali entre as 28 sagradas, a Emília é mestiça, o que significa que algum membro da família se relacionou com pelo menos um nascido trouxa. E Emilia Bulstrode teria pelo menos um de seus avós completamente trouxas. A família Burke, também listada entre as 28 sagradas, era conhecida por ser extremamente preconceituosa. Um de seus membros, Elizabeth Burke, foi diretora de Hogwarts e ela era conhecida por fazer com que os alunos puro sangue maltratassem alunos nascidos trouxas e mestiços. Além dela, Caractacus Burke foi um dos fundadores da loja Borgin & Burkes, aquela loja da Travessa do Tranco, que vende uns artigos bem suspeitos e que deu emprego para ninguém menos que Tom Riddle, depois que ele se formou em Hogwarts. A família Carroll também é notável por sua defesa à ideologia puro sangue. Teve membros em destaque na Guerra Bruxa Global, coordenada por Gellert Grindelwald nos anos 20, como uma bruxa que era bastante ativa entre os acólitos de Grindelwald, que o crime mais tranquilo dela foi matar aquele bebê trouxa em Paris. Mas seus descendentes não ficavam tão para trás não, porque na Primeira e Segunda Guerra Bruxa, ali já no período em que Voldemort era o responsável por todo o terror na Grã-Bretanha, os irmãos Alecto e Amico Carroll fizeram o seu grande papel de comensais da morte e inclusive assumiram cargos de professores em Hogwarts quando a escola estava tomada
ali por Voldemort e eles foram responsáveis por diversas torturas de alunos. Enquanto eles estavam no cargo de professores, inclusive lecionavam o estudo dos trouxas, um deles lecionava o estudo dos trouxas, onde distorcia grande realidade ali dos trouxas e ensinavam aos alunos que eles eram como animais, não passavam de porcos que tinham que ser dominados. Os únicos membros que a gente conhece da família Carroll que são, até o momento, inocentes e que não demonstram muita coisa porque são completamente quietas, são as gêmeas Hestia e Flora Carroll, que são parte do Clube do Slug. Não se sabe qual é o parentesco das duas com Alecto e Amico. Talvez sejam sobrinhas, talvez sejam primas, mas elas são extremamente quietas, não falam uma só palavra, então não tem como saber o que elas pensam e se elas eram adeptas a essa ideologia ou não. O fato é que elas faziam parte ali do Clube do Slug. Mas isso não quer dizer muita coisa porque muitos que fizeram parte desse clube eram a favor dessa ideologia, como o próprio Lucius Malfoy. A família Crouch, também uma das mais antigas famílias bruxas da Grã-Bretanha, está listada entre as 28 sagradas. Embora a gente não tenha informações se eles eram defensores da ideologia de pureza de sangue, a gente sabe que os Crouch se orgulhavam em ser bruxos. A gente sabe que era uma família de status, família que tinha elfo doméstico, que tinha muita grana. Então, assim, o que parece é que eles estavam em uma posição de que eram parte daquilo, não apoiavam ideologia de pureza de sangue no seu núcleo, não contestavam fazer parte disso. O Bartol Crouch Sr., durante o seu período mais ativo politicamente, lutou contra Voldemort e contra os Comensais da Morte e detestava Bruxos das Trevas. Mas o seu filho, Bartol Crouch Jr., a gente sabe que era um seguidor ferrenho de Voldemort, mas não sei se tanto pela pureza do sangue, e sim mais pela psicopatia, pelo fanatismo que ele tinha ali com o Voldemort. A família Crouch também tinha ligação ali com a família Black através do casamento do Caspar Crouch, que se casou com a Charis Black. Eles tiveram 2 filhas e um filho que não são identificados, nós não sabemos os nomes. Talvez o Caspar Crouch possa ser irmão do Bartolomeu Crouch Sr., mas nós não temos como afirmar isso. A família Foley também é listada entre as 28 sagradas, mas não tinham qualquer indício de valorizar e apoiar a ideologia puro sangue. Entre os membros mais conhecidos estavam Hector Foley, que foi ministro da magia entre os anos 1925 e 1939. Ele foi ministro por 2 mandatos, mas acabou não se reelegendo porque a comunidade bruxa achou que os esforços dele contra o Grindelwald na época não foram suficientes. Então ele acabou não continuando no cargo. Alguns outros membros dessa família vêm de outras mídias, como jogos, por exemplo. Green Foley, que foi da casa Lufa-Lufa, perdeu seus pais quando estava no seu 2º ano em Hogwarts. Ele entrou em Hogwarts quando Dumbledore foi morto, lá em 1997. E aí ele perdeu os pais durante a Segunda Guerra Bruxa. Os pais foram mortos por Comensais da Morte. Depois ele acabou fazendo carreira no Ministério da Magia, enfim, não era nem um pouco defensor da ideologia. E também existe Sullivan Foley, que era um personagem que aparece no jogo Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. A família Flint, abertamente defensora da ideologia puro sangue, também fazia parte das 28 sagradas. É uma família que tem ligação com muitas outras famílias sangue puro, como os Black, por exemplo. E a ligação vem através de Ursula Flint, o casamento dela com Phineas Nigellus Black, que foi o diretor de Hogwarts menos popular, que favorecia bastante a Sonserina, e eles tiveram alguns filhos ali, e um dos filhos deles foi queimado da árvore genealógica justamente por apoiar os direitos dos trouxas. Os sentimentos anti-trouxa da família Flint ultrapassava a barreira pessoal, porque até nos cargos públicos que eles ocupavam, como a ministra da magia, Josephina Flint, que ocupou o cargo de 1819 a 1827, declarava que as invenções dos trouxas, como o telégrafo, por exemplo, atrapalhava o uso das varinhas, interferia no uso das varinhas dos bruxos. Uma coisa que é completamente mentirosa, sem noção, era só para destilar mais preconceito em relação aos trouxas e fazer com que eles fossem oprimidos de alguma forma pelos bruxos. E a gente vê que a ideologia da família Puro Sangue continuou forte na família Flint, porque lá na frente o Marcus Flint, que estudou no mesmo período do Harry em Hogwarts, reproduzia todos esses preconceitos em relação a nascidos trouxas, mestiços, enfim. Um dos maiores exemplos de família bruxa extremamente radical são os Gaunt, que
vinham de duas importantes famílias consideradas puro sangue, como os Peverell e os Slytherin, que foram extintas, tiveram os nomes extintas pela falta de herdeiros masculinos. Os Gaunt cometeram tanta endogamia, casaram tanto entre os membros da própria família para manter a pureza, que isso fez com que os membros fossem instáveis mentalmente, violentos, justamente fazendo o contrário do que eles acreditavam. Eles se casavam entre si para que o sangue fosse puro, que eles fossem mais fortes, mas no fim isso fazia com que eles ficassem mais frágeis, fazia com que eles se comportassem quase como selvagens. Um exemplo muito claro disso é o próprio Morfino Gaunt. A família valorizava tanto essa ideologia que eles viviam de uma maneira extremamente miserável porque torraram toda a fortuna da família em prol de tudo isso, apegados somente a relíquias que tinham a ver com a pureza, com a linhagem deles, como o medalhão de Salazar Slytherin, o anel que havia sido dos Peverell. O nome Gaunt também foi extinto pela falta de herdeiros masculinos. A linhagem continuou através da Merope, que teve o Voldemort, teve o Tom Riddle, mas com o nome do pai da família trouxa, que era o Riddle. Então o nome Gaunt desapareceu, justamente também porque a parte da família que migrou, que foi para os Estados Unidos da América, que é ali a parte da Isolde Sayre, também não passou o nome à frente. Inclusive é muito louco pensar que a fundadora de Ilvermorny é uma das descendentes da família de Slytherin, vem da linhagem da família de Slytherin. Isso é muito legal. E ela é completamente diferente da família. Inclusive, a filha da Isolde Sayre, uma das gêmeas, ela não casou e não teve filhos por escolha para que a linhagem não continuasse. Mas obviamente ela não sabia que a família tinha um outro ramo, uma outra ramificação ali na Grã-Bretanha, com os Gaunt, que é a família de onde veio o Tom Riddle. A família Greengrass também era forte defensora da pureza de sangue, mas a Astoria, que era a irmã de Daphne, a irmã mais nova de Daphne, que estudaram ali na época do Harry também, no período da Segunda Guerra Bruxa, a Astoria viveu aquele período de terror e ela se arrependeu instantaneamente, depois de viver aquilo na pele, de não só ver como era aquilo aplicado pela família, que a família dela se fazia uma propaganda, dizia que era ótimo, e que, pureza de sangue, quando Voldemort estiver no poder, e blá blá blá, e aí ela viu que na prática era uma coisa bastante horrível, e ela decidiu criar o seu filho Scorpius Malfoy, que ela se casa com Draco, ela decidiu criar ele completamente fora dessa ideologia, se arrependeu, o Draco também, apesar ali de ter vivido aquela fase como comensal da morte, ele também se arrepende daquilo e cria o filho fora dessa visão, o que faz com que os avós, que são Lucius e a Narcisa Malfoy, não gostem da Astoria, porque acha que ela estava meio que poluindo a ideia do Draco, poluindo as visões do Draco. Porque, a gente tá falando dos Malfoy, do Lucius e da Narcisa, que são dois hipócritas, porque eles simplesmente renegaram o Voldemort ali, mas eles continuavam extremamente preconceituosos. A família Lestrange também é um exemplo muito clássico de família pura radical. Eles vieram de uma origem francesa e a família se ramificou, se espalhou ali pela Europa. A linha de pensamento deles era praticamente a mesma dos Gaunt, com membros extremamente violentos como Rodolphus e Rabastan Lestrange, que participaram ali da tortura, que torturaram os Longbottom até eles ficarem completamente enlouquecidos de forma irreversível. Era uma família que apoiava a brutalidade, que apoiava a violência contra trouxas, contra nascidos trouxas, contra mestiços. E a família que a Bellatrix, nascida Black, acaba entrando, porque ela se casa com o Rodolphus Lestrange justamente para manter a pureza de sangue. Os Longbottom também são parte das 28 Sagradas e eles não ligam nem um pouco para a ideologia de pureza de sangue. Eles não defendem a ideologia de pureza de sangue. Eles não compartilham dessa visão. Não quer dizer que eles não tenham orgulhos em ser bruxos e não tenham ali um certo preconceito, porque eles tinham medo que o Neville Longbottom fosse um aborto, já que ele demorou para manifestar a magia. Mas eles não saem pregando isso, não saem destilando preconceito e excluindo. Eles tinham medo que o Neville fosse aborto, o que é um preconceito, mas não é nem de perto como as famílias se portam ali que defendem essa ideologia. A família Longbottom tem ligação com a família Black através do casamento de Harfang Longbottom com a Calidora Black. Os Longbottom foi uma família de importância na luta contra o Voldemort, tanto que o Auror Frank Longbottom e a esposa Alice, que era Longbottom por meio de casamento, foram aurores, lutaram ativamente ali na Primeira Guerra Bruxa, sofreram o destino terrível
torturados por Comensais da Morte, e o seu filho, Neville Longbottom, foi extremamente importante também, líder da armada de Dumbledore no período da Segunda Guerra Bruxa ali também, então super importante, super ativa contra o Voldemort, contra esse terror e essa ideologia. E é importante a gente ressaltar que o preconceito da família do Neville, com o medo dele ser aborto, vem de pessoas mais velhas, né? Vem da avó, vem dos tios-avós, por exemplo. Os pais do Neville já não eram assim. Então é importante deixar isso claro. A família Macmillan, que também está listada nas 28 Sagradas, possui ligação com a família Black por parte de Melanie Macmillan, que se casou com Arcturus Black III. Ela era ninguém mais do que a avó do Sirius, ou seja, a mãe do Orion Black. Então o Sirius era primo, de alguma forma, do Ernest Macmillan, que era da Lufa-Lufa e foi parte da armada de Dumbledore, que era aquele lufano bem intragável. E segundo ele, sua família era pura há 9 gerações e que poderiam pesquisar na árvore genealógica dele. Eles não pareciam pregar a ideologia de pureza de sangue, mas tampouco pareciam se incomodar de ter o status de puro sangue. A família Malfoy, claro, obviamente está entre as 28 Sagradas, um dos maiores exemplos de picaretagem, não só de picaretagem, mas de oportunismo, defendia o preconceito, a supremacia puro sangue, mas nem sempre foi assim, porque os Malfoy, eles se envolviam com pessoas influentes e ricas dependendo da época. Quando não existia a lei de segredo, o Estatuto de Sigilo, eles se relacionavam com trouxas, ricos e poderosos. Inclusive, teve um dos membros da família Malfoy que tentou ser candidato a rei consorte, a casar com a rainha Elizabeth I, mas ele foi renegado. O primeiro Malfoy chegou na Grã-Bretanha, o Armand Malfoy, com a conquista normanda, e ele acabou recebendo terras ali em Wiltshire, onde fica a mansão da família Malfoy. Aquela mansão até hoje, a mansão que foi quartel-general da Segunda Guerra ali do Voldemort. Então, assim, a família Malfoy estava sempre bajulando quem tinha poder, quem estava no poder, e você vê que eles são mais um exemplo de como a pureza de sangue, essa ideologia, é puramente política e social. Porque a partir do momento em que os trouxas passaram a ser vistos como inimigos, depois do Estatuto de Sigilo em Magia, eles acabaram virando ali, tipo, não, os trouxas não prestam, verdade, pureza de sangue e tal. Eles vão super ali se encaixando onde está o poder. A família Malfoy também tem ligação com a família Black, através do casamento da Narcisa com o Lucius, né? A Narcisa, que é a mãe do Draco, era irmã da Bellatrix e vem ali da família Black. E também irmã da Andrômeda, que foi aí podada da árvore genealógica dos Black, justamente por se casar com Ted Tonks, que era um nascido trouxa. Esse exemplo de podar as pessoas da árvore genealógica é muito forte, muito simbólico, pra mostrar que não existe família puro sangue. Porque sempre vai ter um membro ali, um bruxo que é aborto. Ele não tem escolha de ser aborto. Ele nasce daquele jeito. Ele não desenvolve a magia. Ele mesmo sendo filho de pais bruxos, ele não desenvolve, ele não tem capacidade de fazer a magia. Então, ele não escolheu aquilo. E aí a família que tem o aborto, isso é um sinal de fraqueza, é considerado, né, pra quem tem essa ideologia, é um sinal de fraqueza. Então, você vê como essa ideologia é mentirosa, entende? Ela é mentirosa. Não existe bruxo puro sangue, não existe família puro sangue. A família Nott também está entre as 28 Sagradas e é uma família que prezava, sim, pelo status de pureza de sangue. Eles seguiam a linha ali dos Black, dos Malfoy, e o Nott foi um dos primeiros Comensais da Morte também que estudava com Tom Riddle. Um dos membros, Theodore Nott, que foi aluno na mesma época do Harry ali, que descendia desse Nott, primeiro Comensal da Morte, foi preso quando adulto em posse de um vira-tempo ilegal. Preso inclusive pelo próprio Harry. A família Ollivander também está listada entre os 28 sagrados, mas não tem o que dizer deles, né? Ideologia de sangue, eles não estavam nem aí pra isso. O negócio dos caras era fazer varinha ali em paz, serem os melhores na fabricação de varinhas e acabou. A gente não tem um relato de um Olivaras ali, um membro da família Ollivander que era um extremo... A família Parkinson, também parte das 28 Sagradas, essa não precisa nem dizer, era extremamente preconceituosa, era super adepta à ideologia, inclusive a Pansy Parkinson, que andava com o Draco Malfoy pra cima e pra baixo, queria entregar o Harry pro Voldemort, lá nos acontecimentos pré-batalha de Hogwarts, né, antes de Hogwarts ser invadido. E o mais importante é que as pessoas dessas famílias tinham cargos altos no mundo bruxo, assim, sabe? Por exemplo, Perseus Parkinson foi ministro da magia. Ele foi o terceiro ministro da magia e ele tentou aprovar uma lei que proibia o casamento entre bruxos e trouxas. Só gente boa, só tinha gente boa. Essa galera... Só gente fina. A família Pruitt, que faz parte das 28 Sagradas, parecia não dar tanta atenção aí ao status de pureza de sangue.
Molly, a mãe do Ron, vem da família Pruitt. Ela é nascida Pruitt e se torna Weasley através do casamento. Os seus irmãos Fabian e Gideon Pruitt foram membros da Primeira Ordem da Fênix e lutaram contra Comensais da Morte, lutaram contra o período de terror do Voldemort ali, foram mortos por Comensais, inclusive. A família Pruitt também tem ligação com a família Black através do Ignatius Pruitt, que era tio da Molly e se casou com a Lucretia Black. Inclusive, a família Black também tinha ligação com a família Weasley através do Septimus Weasley. O Septimus se casou com a Cedrella Black e olha só, ela foi queimada da árvore genealógica da família por se casar com um Weasley, que apesar de ser uma família puro sangue, é considerada como uma família de traidores do sangue. Muito provavelmente o Septimus e a Cedrella são os pais do Arthur. A família Rosier, que é de origem francesa, também está entre as 28 sagradas e também tiveram uma participação bem ativa ali na Guerra Bruxa Global, quando Grindelwald é quem estava tentando dominar os trouxas através da violência e do discurso. Uma das capangas mais ativas dele era Wanda Rosier. E uma geração seguinte da família Rosier também faria parte de um grupinho muito legal, assim, os Comensais da Morte, como Evan Rosier, que foi morto ali durante a Primeira Guerra Bruxa, pelo Alastor Moody, inclusive. A família também tem ligação com os Black através de Druella Rosier, que se casou com Signos Black III, que são ninguém mais, ninguém menos que a mamãe e o papai de Bellatrix e Andrômeda e Narcisa. Obviamente, eles eram adeptos à pureza de sangue, tanto que queimaram a Andrômeda da árvore genealógica quando ela se casou com Ted Tonks. A família Rawle também era extremamente supremacista, um dos mais radicais da ideologia também, e um de seus membros, Damocles Hall, foi ministro da magia, e não só um único ministro da magia, não, ele foi simplesmente o cara que passou a usar Azkaban como um presídio. Então foi ele quem começou a jogar a galera lá com os dementadores. Ele era bastante sádico. E gerações depois, Thorfinn Hall foi um dos Comensais da Morte, inclusive estava presente ali quando Dumbledore foi morto na Torre de Astronomia. Pouco se sabe sobre a família Selwyn, mas eles também estão listados ali entre os 28 sagrados, e a única coisa que nós sabemos é que tinha um Comensal da Morte com esse sobrenome na época ali da Primeira e Segunda Guerra, e também que lá em 1890, um dos bruxos dessa família fazia parte de um grupo de contrabandistas de criaturas mágicas. Só gente boa! A família Shacklebolt também faz parte das 28 sagradas e eles são completamente contra a ideologia puro sangue. Inclusive pela trajetória do Kingsley Shacklebolt, isso fica muito claro. Ele, quando assume o Ministério da Magia, faz um trabalho espetacular para erradicar as políticas pró-puro sangue, as políticas que favoreciam a ideologia de pureza de sangue. Tira os dementadores de Azkaban, muda um monte de lei, faz uma reforma no Ministério para combater essa corrupção impregnada que tinha ali e essas leis que favoreciam essas famílias que tinham mais dinheiro. E uma família listada entre as 28 sagradas que é um mistério é a família Sheffic. Eles estão aqui na lista, eles constam no Diretório Puro Sangue, mas não se tem nenhuma informação sobre nenhum de seus membros. Então a gente não consegue saber se eles eram pró-pureza de sangue ou não. Família Slughorn também está listada entre as 28 sagradas. Embora eles atribuíssem valor sim à pureza de sangue, eles não destilavam preconceito. Era uma coisa assim, nossa, somos puro sangue, temos orgulho de ser puro sangue, mas era uma coisa que eles não menosprezavam nascidos trouxas ou mestiços, não faziam diferença deles por conta disso. Não uma diferença violenta, mas o Horácio Slughorn tem algumas falas tipo assim, ah, nossa, eu fiquei super surpreso que ela era super inteligente vindo de uma família trouxa. Ele não fala isso com maldade da Lilian, mas você vê que vem de um preconceito dos bruxos puro sangue de tipo assim, ficar surpreso por uma bruxa nascida trouxa ser talentosa. Entende? O que é uma coisa que não quer dizer nada. Um nascido trouxa ser talentoso, tipo a Hermione é super inteligente, a Lilian era super talentosa. E o Crabbe e o Goyle, o Draco também, que vinham de famílias puro sangue, são tapados, entendeu? Então vir de uma família puro sangue não é sinônimo de sucesso. A família Travers, que também está listada nas 28 sagradas, é super adepta à ideologia da pureza de sangue. Os membros são bem supremacistas e o Travers, como Comensal da Morte, foi bastante ativo ali na Primeira e Segunda Guerra Bruxa. Mas nem todos os membros da família eram assim. Por exemplo, o dono da Darvisham Bank
Sangs, que era uma loja ali que ficava em Hogsmeade, era da família Travers. E também o Torquil Travers foi chefe do departamento de execução das leis da magia ali no ano de 1927. E embora as políticas dele eram de violência e repressão, ele tentava, no caso, lutar contra o Grindelwald, contra a ideologia do Grindelwald, contra os movimentos do Grindelwald. Mas ele era bem babaquinha, assim, ele se achava bastante, ele achava que era tipo o super manda-chuva porque ele era chefe do departamento de execução das leis da magia, enfim. Mas no fim das contas ele não era um cara ruim, ele só executava mal as coisas e tinha um ego um pouco inflado. A família Weasley, que a maioria dos bruxos puro-sangue despreza, é uma das famílias de linhagem pura também mais antigas. É uma família muito antiga, a família Weasley é uma família muito antiga de bruxos na Grã-Bretanha. A única coisa é que eles não escondem que eles tiveram que membros da família se relacionou com trouxas, com nascidos trouxas, e que, a partir disso, a família se ramificou para lados não mágicos. E lá nos anos 30, quando saiu esse diretório puro-sangue, a família Weasley falou que era um absurdo isso existir, era um absurdo eles estarem ali, porque eles não se envergonhavam de dizer que tinham relação com pessoas nascidas trouxas, que tinham trouxas ali que vieram na sua família através de casamento, e aí eles passaram a ser considerados traidores por conta disso, porque eles deviam apoiar aquilo ali, não, eles deviam apoiar a pureza de sangue, eles deviam apoiar a ideologia, como não apoiavam, são traidores do sangue. Isso aos olhos, né, de quem valoriza essa ideologia. E a última família que faz parte das 28 sagradas é a Yaxley. A família Yaxley também era bastante preconceituosa, também era ligada com a família Black através do casamento de Lysandra Yaxley, que se casou com Arcturus Black II. O Corban Yaxley, ali nos anos 90, era um comensal da morte e ele foi nomeado o chefe do departamento de execução das leis da magia no Ministério da Magia caído, tomado por Voldemort. Essas são as 28 famílias listadas como as sagradas, as famílias inteiramente puro sangue, que são verdadeiramente puro sangue, segundo esse Cantankerous Not, baseado em exatamente o que nas vozes da cabeça dele. Mas, obviamente, existem outras famílias que não foram citadas nesse diretório, que também possuem aí o status de puro sangue, e por algum motivo não estão no diretório, por vários motivos específicos na realidade. A família Potter, por exemplo. Os Potter vêm de uma linhagem de bruxos há muito tempo, desde lá da Yolande Peverell, Hardwin Potter, eles vêm, a família Peverell é uma família puro sangue, era uma família antiga, importante, puro sangue de bruxos. E aí vem a Yolande Peverell, se casa com Hardwin Potter, que também era bruxo, vinha de gerações de bruxos, e aí eles se casam, se juntam, mas como Potter é um nome comum de trouxas, Potter é um nome muito comum, tanto que se você pesquisar, você vai ver que existe um monte de pessoa real que se chama Potter. Por esse motivo, Cantankerous Not não colocou o Potter nas Sagradas 28, foram vários motivos para famílias ficarem de fora desse diretório, mas também por atitudes dos membros como o Henry Potter, que foi membro da Suprema Corte dos Bruxos ali entre 1913 em 1921, ele se levantou publicamente contra o ministro da magia na época, que era o Archer Evermond, que falou que os bruxos não tinham que se envolver na guerra dos trouxas, na Primeira Guerra Mundial, e ele foi contra isso e lutou ali, ele declarou que os bruxos deviam ajudar os trouxas, né, a impedir isso, a acabar com isso. Só que isso fez ali e contribuiu para que eles não fossem colocados entre os Sagrados 28, porque, nossa, claramente, um membro de uma família bruxa querendo ajudar trouxas. O Henry Potter era pai do Flemont Potter, ou seja, ele era bisavô do Harry Potter. Além dessas famílias que eu citei aqui, puro sangue, né, estão a família Belfort, a família Blishwick, a família Brown, Crabbe, Farrell, Cage, Gamp, Goyle, Hacksmith, Cama, Leroy, MacDougall, Moreau, Moody, Parrot, Peverell, Slytherin, Prince, Sayer, Tremblay, Tripp, Troche, Victor, Volant, Urquhart e Ward. Essas famílias todas também são consideradas puro sangue, mas por algum motivo não estão ali nos Sagrados 28. Os Peverell, obviamente, porque foram extintos, e os Slytherin também. O nome foi extinto, então eles não fazem parte ali. Algumas dessas famílias que eu citei também vêm da França, vêm de origem francesa, mas ali os Lestrange também são franceses, os Rosier também são franceses e estão entre os Sagrados 28. Então, assim, por algum motivo que nós não sabemos, essas famílias não estão listadas entre os Sagrados 28. Apesar desses nomes, dessa lista enorme e dessas grandes aglomerações de informações aí de pureza de sangue, sabe o que tudo isso significa? Nada, porque no fim não existem famílias puro sangue.
Toda família bruxa tem uma mistura, toda. E quem tenta esconder isso através de um discurso de pureza de sangue é preconceituoso e mentiroso. Mas a gente vai deixar o papo da origem do preconceito com nascidos trouxas e como se estabilizou esse lance todo de pureza de sangue, como que os nascidos trouxas passaram a ser vistos como sangues ruins num próximo episódio. Muito obrigado por ter assistido até aqui, eu espero que você tenha gostado. Todas as informações faladas neste episódio vêm de materiais oficiais de Harry Potter, como os livros, os textos extras escritos pela autora J.K. Rowling ou jogos oficiais aí do mundo bruxo. A gente se vê no próximo episódio aqui do Caldeirão Furado e até lá, mal feito feito.